desgrenda. Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha, tudo bem? Estamos aqui para mais esse momento de aprendizagem, esse momento em que a gente para com toda essa loucura do mundo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E antes de mais nada, eu queria apresentar para você o nosso versículo de hoje. Ele se encontra lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. E diz o seguinte: a bênção do Senhor nos traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Será que essa riqueza em forma de bênção, a Bíblia está querendo se referir apenas a dinheiro? Ou será que a Bíblia fala de algo que vai muito mais além do que apenas riqueza? Claro, a Bíblia fala de bênçãos, a Bíblia fala de felicidade, e a Bíblia diz que quando a gente obedece, quando a gente aprende a obedecer a palavra de Deus, nós ganhamos as bênçãos do Senhor. E não só de forma em dinheiro, vamos dizer assim, mas a gente recebe principalmente felicidade, paz, alegria e desenvolve os frutos do Espírito no nosso coração. Aqui, para você já ir pensando nessa riqueza que Deus nos dá, eu imagino ela como um presente. A bênção do Senhor nos dá um presente. Aí aqui esse desenho lindo. Agradecer a Rebequinha, minha filha, que me ajudou com as ilustrações de hoje. Esse presente de Deus. O que será que é esse presente? A gente vai falar sobre ele logo mais. Mas eu quero que você vá pensando em todos os presentes que Deus já deu para você. E a gente hoje vai falar sobre um presente muito, muito, muito especial que Deus deu para nós. E pensando e meditando sobre esse presente, a gente vai ser edificado e Deus vai falar no nosso coração. Mas agora eu quero chamar as tias, que elas vão participar com vocês agora desse momento de louvor. Até mais. Kakulyu alisokala Yesu, Kakulyu alisokala Yesu, Kakulyu alisokala Yesu, Kakuli, kakuli, kakuli. Kakulyu alisokala Yesu, Kakulyu alisokala Yesu, Kakulyu alisokala Yesu, Kakuli, kakuli, kakuli. Tua vangilia kosi, kosi. Tua papaiata kosi, kosi. Tua nuala, nuala kosi, kosi. Kakuli, kakuli, kakuli. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual a Jesus. Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, ninguém é igual a Jesus. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo em Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo em Jesus. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham louvado a Deus com bastante alegria. E agora a gente vai voltar a falar sobre aquele presente, lembra? A bênção do Senhor nos traz
uma riqueza. A gente pensou nessa riqueza em forma de presente. E eu queria falar sobre um dos maiores presentes que Deus deu pra gente, que é a nossa família. Isso mesmo, nossa família. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, né, do coronavírus, essa coisa que muitas vezes a gente nem sabe muito bem como que é, mas a gente tem que ficar o tempo todo em casa, cumprir todas aquelas ordens, exigências para que a gente não saia na rua, para que a gente fique em casa, para que a gente use máscara, para que a gente use álcool gel. E uma das coisas que Deus deu pra gente hoje, nesse momento, olha só, é ficar junto da nossa família. E muitas vezes é difícil, não é? Muitas vezes acontecem as brigas, muitas vezes acontecem algumas coisas ruins, a gente fica muito tempo junto e às vezes parece que não tem mais nada o que fazer em casa, a gente esgota todas as opções que a gente tem para fazer na nossa casa, né? Mas Deus deu esse momento para a gente compartilhar, principalmente da companhia um do outro, da nossa família. E eu queria pensar na nossa família hoje como uma semente, como sementes, uma semente que Deus dá. A gente já aprendeu uma aula que falava sobre isso, sobre como Deus dá pra gente a semente do Evangelho, e essa semente caindo em uma terra boa, quando ela frutifica, ela dá vários frutos. É mais esse desenho desse regador, e eu queria imaginar exatamente isso. Olha só aqui a terra, com as sementinhas e as gotinhas que estão caindo na terra. A família que Deus dá pra gente, em forma dessas sementes, a gente precisa cuidar. Então a gente rega. E aqui tem algumas palavrinhas, ó. Verdade, amor, dedicação, paciência e sabedoria. Verdade, dedicação, amor, paciência, sabedoria. São todas coisas que a gente precisa nesse momento, não é verdade? A gente às vezes precisa de dedicação, porque nem sempre a gente está com vontade de fazer aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente precisa ter dedicação, precisa continuar firme, a gente precisa de amor, que nem sempre a gente está disposto a obedecer da forma que é necessária, a ouvir os nossos pais. A gente precisa de sabedoria para tomar as decisões corretas, para saber a hora de fazer, a hora de não fazer, a hora de ir, a hora de ficar, a hora de começar e a hora de parar as coisas. E a gente precisa também de paciência. A gente precisa de muita paciência nesse momento, porque realmente não é fácil, não está fácil. Mas quando a gente utiliza a palavra de Deus e as bênçãos que Deus dá, da forma como Ele diz na sua palavra, essas sementes, elas vão crescer. Se elas caírem em uma boa terra, elas vão crescer e elas vão frutificar. Se ela cair numa terra ruim, em um coração ruim, elas não vão crescer, elas não vão frutificar. Mas caindo em uma terra boa, em obediência à palavra de Deus, a gente vai ter, sim, olha aqui, ó, a árvorezinha já no próximo estágio, crescendo, se desenvolvendo como a verdade de Deus na nossa vida. E a verdade de Deus para a nossa vida é a sua palavra. Eu queria ler com você alguns versículos que nos ajudam muito a fazer com que essa árvore ela cresça e se desenvolva no nosso coração. O primeiro deles está lá em Deuteronômio 6 e 7. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Fala sobre ter a palavra de Deus no nosso coração dia e noite. A gente acorda pensando já na palavra de Deus, pensando naquilo que Deus quer para a nossa vida. Olha só outro versículo que diz, lá em Efésios 6, 1-3, filhos, sejam obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1-3, fala sobre a obediência que a gente deve ter aos nossos pais.
lá Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, de 1 a 3. Então, a palavra de Deus sendo regada no nosso coração, a palavra de Deus sendo aplicada no nosso coração, ela vai fazer com que essa semente cresça, frutifique e vire uma árvore muito linda, uma árvore muito bonita. E a gente só consegue isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo em nós. Porque todos os presentes que Deus dá pra gente, eles precisam ser cuidados, assim como a nossa família e assim como o nosso coração também. Se imagina essa árvore bonita, grande e bonita que vocês estão vendo. Imagina se a gente para de cuidar dela. Imagina se a gente para de deixar que ela tenha sol, de deixar que ela tenha luz, de deixar que ela tenha, que ela seja regada. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai secar, vai continuar secando, as suas folhas vão cair, suas folhas vão murchar, e em pouco tempo essa árvorezinha estará seca. Isso é capaz que aconteça com a gente também. Por isso que é muito importante que a gente cuide, que a gente preste atenção na palavra do Senhor. Papai e mamãe que estão acompanhando a lição junto com seus filhos aí, saibam que é muito importante a participação de vocês com seus filhos. Tenham momentos de devocional com seus filhos. Gaste tempo investindo na vida espiritual dos seus filhos. Cante louvor com seus filhos. Cuide do coração. Muitas vezes a gente pensa que cuidar dos nossos filhos é simplesmente dar aquilo que eles pedem ou aquilo que vocês acham que ele precisa. Mas muitas vezes cuidar das emoções, cuidar das necessidades emocionais do seu filho também é algo muito bom. A gente precisa sempre estar atento ao nosso coração, estar atento às coisas que acontecem com os nossos filhos. Ainda mais no tempo de hoje, em que eles têm o acesso muito fácil às mídias sociais, a celular, a internet, e a gente vê como a própria ansiedade infantil tem crescido e tem atormentado muitas das nossas crianças. Então é muito importante que, muito mais do que satisfazer algumas vontades e desejos dos nossos filhos, a gente cuide do coração e das emoções dos nossos filhos. E a gente precisa se utilizar da palavra de Deus para fazer isso. É a palavra de Deus quem vai ser o guia e a última voz no cuidado dos nossos filhos, no cuidado da nossa família. É só a palavra de Deus que possui todas as orientações para que a gente viva. É dessa riqueza que o versículo de Provérbios fala, da riqueza de obedecer a palavra do Senhor, da riqueza de ter a palavra do Senhor sempre à nossa mente e sempre ao nosso coração. E é garantia. Ela diz que a tristeza, quando a gente recebe essa bênção do Senhor e a gente aprende a conviver, aprende a cuidar das bênçãos que Deus dá pra gente, a tristeza ela não vem. Não deixa, a Bíblia garante que a tristeza vem e não rouba essa bênção que o Senhor dá. Isso porque vai muito além de qualquer coisa que a gente possa passar, vai muito além de qualquer coisa que a gente possa pedir, porque a palavra do Senhor e a lei do Senhor no nosso coração é o que vai garantir que a gente viva com amor, que a gente viva com esperança, mesmo em um período tão difícil que a gente tem vivido. E ainda uma árvore seca, ainda uma árvore que esteja seca, com o poder transformador da palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela pode crescer novamente, ela pode frutificar novamente e se tornar uma árvore bela, frondosa, cheia de folhas e cheia de frutos também. Creia nisso, ainda que o nosso coração hoje possa de repente estar meio
seco, vamos dizer assim, a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus é capaz de trazer a transformação que a gente precisa. E a gente não consegue fazer isso sozinho, mudando apenas as nossas atitudes. A gente precisa do auxílio da palavra de Deus e do Espírito Santo dentro do nosso coração. Vamos orar para terminar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Te agradecemos porque reconhecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado uma família linda, o Senhor tem nos dado vida e o Senhor tem nos preservado em meio a tantas coisas ruins que a gente tem ouvido falar nesses dias. Que o Senhor continue sendo o Deus da nossa vida, que o Senhor continue sendo o Deus do nosso coração. Que essas sementes, Deus, de bênção que o Senhor nos dá, que a gente procure auxílio na Tua Palavra, auxílio em oração ao Teu Santo Espírito, para que a gente possa cuidar dessas bênçãos e fazer com que elas cresçam e se tornem uma árvore muito linda e muito frondosa, Pai. Que a nossa vida possa dar frutos, que a gente possa desenvolver essa bênção da salvação que o Senhor nos deu tão bondosamente através da morte do Teu Filho Jesus naquela cruz. Assim nós oramos, gratos e esperançosos de que o Senhor sempre tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, turminha, a gente fica por aqui. Até mais, Deus abençoe vocês.